E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui do site geografiaparaconcursos.com.br. E essa é mais uma aula voltada para quem vai tentar o concurso da ESA ou SpaceX. Eu vou resolver duas questões relacionadas ao tema de população para quem vai tentar esse concurso. E são duas questões que eu retirei de provas anteriores da ESA, tá? Se você quiser receber um material compilado que eu fiz sobre as questões de boa parte das provas, separadas por tema, você pode se inscrever na minha lista VIP, no link que está aqui em cima ou embaixo aqui desse vídeo, tá? Então eu peguei duas questões de população, dei dicas extremamente importantes nessas duas questões, que você não acha em lugar nenhum aqui desse YouTube voltados para esse concurso militar, tá bom? Então vale a pena você conferir essa aula. Eu indico que você também já se inscreva aqui no canal, tá? E assine as notificações, porque sempre eu estou mandando vídeos para cá, e aí toda vez que o vídeo subir, já vai apitar no seu telefone ou no seu e-mail que um vídeo novo chegou, tá? Você não vai precisar ficar esperando e tal. Mas na minha lista VIP, eu vou estar enviando para vocês, então, muito mais material, inclusive esse material que eu falei, que seria essas questões compiladas por assunto que cobram na prova, tanto da ESA quanto da SpaceX. Então vamos para a aula? Bom, então vamos lá. Essa parte de população é importante também a gente saber. E é importantíssimo a gente estar sempre ligado nesse tema, por quê? Principalmente notícias, porque vira e mexe o IBGE divulga partes de pesquisas ou notas sobre as pesquisas que ele realiza, né, que esse órgão realiza ao longo do tempo, né? Tirando o ano que é ano de censo, ou um pouco depois que saem os resultados da pesquisa do censo, que aí a gente vai ter informações mais concretas, mas ele está sempre soltando alguma novidade, né? Então, recomendo sempre que você olhe o noticiário, né, sobre IBGE, sobre o que o IBGE está divulgando em relação à dinâmica da população. Mas não só a dinâmica da população, você pode pegar dados sobre economia e por aí vai, e outras pesquisas que o próprio IBGE produz. Dentro do site do IBGE tem algumas coisas que são de fácil entendimento, né, para o público em geral, que principalmente para quem é estudante, né, tem a parte lá escolar, que ele divulga mapas, divulga dados, tem o próprio Atlas do IBGE, que você pode pegar e dar uma olhadinha nos dados que eles compilaram lá naquele Atlas, certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho, duas questões, né? Novamente, duas questões sobre população no exame da ESA. Como que cai isso nas provas da ESA? Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Bom, vamos pensar aqui. Hoje o Brasil é um país mais urbano do que rural. E o que isso quer dizer? Que a gente tem mais gente morando em áreas urbanas do que gente morando em área rural. Certo? Então, tem muita gente em cidades, áreas urbanas. Primeiro pensamento que você tem que ter. Bom, vamos pensar aqui. O custo de vida na cidade, ele é mais alto. Então esse é um ponto que você deve saber. Veio ocorrendo ao longo do tempo um planejamento familiar. Então, em geral, casais, né, vem tendo um ou dois filhos no máximo. E a entrada, né, também não só a entrada da mulher no mercado de trabalho, mais a disseminação de métodos contraceptivos ajudaram com que a população jovem fosse diminuindo. A gente vai observar isso claramente na pirâmide etária, comparando as pirâmides etárias, né, de 1980 para cá. A gente vai ver a base da pirâmide, onde tem a população jovem, grande, e ao longo do tempo essa base vem diminuindo, né? Isso quer dizer, então, que o número de nascimentos vem sendo um pouco menor, devido a todos esses fatos que eu mencionei para vocês. Logo, essa letra A é a resposta que a questão está querendo. Agora vamos ver por que as outras não são. A participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 80.
O que a gente vem observando ao longo desse período de 80 até atualmente? Que o número de idosos vem crescendo e não diminuindo. A participação deles vem aumentando e não declinando. A gente vê que o idoso ele tem vivido um pouco mais do que era antigamente, né? E isso graças, né, a melhorias nas condições de saúde, né? Por pior que ainda seja o sistema de saúde público, né? Não só o público, mas também o particular, houve sim uma melhora nas condições de saúde da população. E isso vem dando uma expectativa de vida muito maior para a população idosa. Então, grave isso aí. A população idosa brasileira vem envelhecendo mais, ou seja, a expectativa de vida dessa população tem crescendo e não declinando. A letra C. O crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 1970 não foi afetado pela redução da mortalidade. Primeiro, o que é o crescimento vegetativo, né? É a relação entre o número de nascimentos e o número de mortes, né? O número de mortalidade, ou a taxa de mortalidade, né? A gente dá o nome disso de crescimento vegetativo, ou você pode encontrar na bibliografia por aí também como crescimento natural da população. Bom, antigamente a gente tinha mais nascimentos, mas também tinha muita morte. E aí, o que aconteceu nesse período, né? A gente teve uma gradativa melhora nas condições de saúde, com vacinas, com curas de doenças, algumas doenças que antes não tinham a cura e passaram a ter pelas descobertas da ciência. E isso ajudou, então, a população a viver, né? A viver um pouco mais. A taxa de mortalidade diminuir. O número de filhos ainda era alto, mas com o tempo foi diminuindo. E a taxa de mortalidade, né, também reduziu. Principalmente a mortalidade infantil. Ainda não é o ideal, mas reduziu. E também a mortalidade mesmo das pessoas ao longo da vida, né? Por conta principalmente de doenças que foram sendo solucionadas ao longo do tempo. Então, isso daí não pode ser. Letra D. A migração é um dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária no Brasil. Não, já foi, né? A migração, né, ela vem diminuindo. Isso foi muito forte no passado, mas hoje em dia a gente está tendo até um movimento atual, né, no ano que a gente está falando de emigração. Tem muita gente saindo do Brasil, né? Agora, gente entrando no Brasil, isso já não é como era no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX. Então, esse fator em relação à dinâmica demográfica brasileira não interfere. E a taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões do conjunto dos países desenvolvidos. Haha, não mesmo. A nossa taxa de mortalidade infantil ainda não se compara à de países desenvolvidos. Estamos querendo chegar lá, mas por enquanto isso não está se mostrando uma realidade. Esperamos que um dia, né, a gente consiga essa proeza. Próxima questão. Então, olha aí. As migrações são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto, e retornam após alguns meses com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional que completa corretamente o texto acima é pendulares sazonais de êxodo rural, intrarregionais ou interregionais. Bom, vamos analisar cada um deles para ver se encaixa ali. O que é uma migração pendular? É aquele movimento que a pessoa faz de casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho, trabalho para casa, como se fosse um pêndulo, né? Isso é migração pendular. No caso desta questão, ele está falando principalmente de trabalhadores rurais, né, que se deslocam em certas épocas do ano para trabalhar em determinado lugar e depois voltam, certo? Eles não fazem esse deslocamento diariamente, então a letra A não nos serve. A letra B, sazonais, é essa daí, essa é a resposta. Que sazonalmente ele vai para um lugar, trabalha, né? E depois de um tempo ele volta para o outro lugar,
certo? Então, ele vai principalmente, a migração sazonal, ela está principalmente ligada a épocas do ano relacionadas ao clima, né? Então, ou a colheita, ou qualquer coisa do tipo. Ele vai para um lugar, trabalha na colheita ou no plantio e volta depois para terminar aquele serviço ou para começar o serviço. Letra C, êxodo rural. Bom, gente, êxodo rural é a saída de um lugar, geralmente do campo, para a cidade. Então, é uma migração rural urbana. E pode ser por diversos motivos, mas em geral é pelas condições de vida de um local que a pessoa sai, né? Isso acontece ainda, mas aconteceu muito mais intensamente no Brasil no século passado, de pessoas que saíam do Nordeste vindo para Sudeste, Sul ou para uma outra região em busca de oportunidade. Então não é essa daí. Intrarregionais seria então dentro de um mesmo estado, né? Como se fosse uma migração urbana-urbana. O cara sai de um município para ir trabalhar num outro município, mas ele fica um pouco mais de tempo, como se fosse, sei lá, vou pensar aqui, o cara sai, em relação ao Rio de Janeiro, o cara sai de Volta Redonda e vem trabalhar em Itaboraí, é bem distante, né? Depois ele volta para o seu espaço. E interregionais é entre regiões, sei lá, o cara sai do Sudeste para ir para o Nordeste, coisa do tipo. Mas o que ele está querendo saber aqui é as migrações sazonais, relacionadas à colheita, plantio, relações ao clima. Então, é a letra B a resposta dessa. Tudo bem? E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, rafael@geografiaparaconcurso.com.br. Se inscreva na minha lista VIP, porque, como eu falei no início do vídeo, é lá que eu envio todo o material. Lá boa parte da minha comunicação é feita pelo e-mail, tá? Então, tudo eu mando por lá. Aqui no YouTube eu posto esses vídeos, mas eu já mando direto para quem está inscrito na minha lista VIP, assim como outros materiais, eu tiro dúvida, né? Às vezes não dá para responder os comentários todos que vocês colocam aqui, mas se perguntar lá no e-mail, pode ter certeza que eu vou responder. Não vai demorar tanto quanto no comentário, né? Mas pode deixar seu comentário aqui, qual a sua dúvida, e já deixa também sugestão para um próximo vídeo que você queira, tá? Às vezes a sua dúvida pode ser que vire um vídeo, tá bom? Então se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, se inscreva lá na minha fanpage, tá? Geografia para Concursos, e assine a minha lista VIP, que eu mando tudo para lá para vocês, tudo bem? Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!